então, para os nossos convidados. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Paulo Humberto Gomes da Silva. Sou presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, segmento usuário, representando a entidade do Sindicato Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul. E eu sou Cristiane Benz Pegoraro, também conselheira do Conselho Estadual de Saúde, do segmento trabalhador, representando o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Temos também uma colega que nos ajudou a construir essa web palestra de hoje, que foi a Lúcia Silveira, também conselheira do Conselho Estadual de Saúde, também do segmento trabalhador, representando a entidade Conselho Regional de Serviço Social. E o título que a gente deu, então, para essa palestra é o papel do controle social na efetivação do SUS. Para começar, né, essa conversa, faz necessário situar historicamente a construção do controle social. No final da década de 70, nós temos um ressurgimento dos movimentos populares e foi nessa época que nasceu o movimento da reforma sanitária, que partia do princípio que a defesa da saúde é a defesa da própria vida. Fazia parte de um projeto de reforma social geral e discutia a necessidade de reformular o sistema de saúde para torná-lo mais eficaz e disponível a toda a população. Na década de 80, houve então um forte debate sobre a participação da sociedade civil organizada nas diferentes políticas públicas. Foi um período de democratização do país e nesse momento o movimento sanitário estava mobilizado e articulado, com um acúmulo de lutas e repertório de propostas. Então, em 1986, se realizou a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se constituiu como um marco na política de saúde. Foi a 8ª Conferência de Saúde que sustentou a saúde como um direito de todos e dever do Estado, recomendando a organização de um SUS descentralizado e democrático. Ao final da década, temos a Constituição Federal de 1988, que legitimou a participação popular nas diferentes políticas públicas brasileiras. E aí, vale ressaltar que a saúde foi a primeira política pública a garantir na sua elaboração o controle social. O controle social, então, nasceu na Constituição de 88 e a saúde constituiu-se na primeira política social a garanti-lo na sua legislação. Mas então, o que é esse tal desse controle social, né? Talvez devemos começar pelo que ele não é, né? Ele não é consulta, ele não se trata de convencer o outro, ele não é ouvir demandas. Porque essas ações, elas não geram controle, apenas uma relação entre uma parte que se mantém sujeito da ação e a outra a quem é dada a oportunidade de se manifestar. Mas o controle social é mais que isso, ele é a participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações de gestão pública. Né? Então ele define diretrizes, ele realiza diagnósticos, ele indica prioridades, ele define programas e ações, avalia os objetivos, processos e os resultados obtidos. Né? Então é o controle da sociedade civil sobre as ações do Estado. Enquanto instâncias, né, nós temos duas instâncias do controle social. A primeira e soberana é a Conferência de Saúde e a segunda é os Conselhos de Saúde. Só que as conferências e os conselhos de saúde, eles são mecanismos de controle social ainda contraditórios, né? Porque eles tanto podem ser espaços de participação na perspectiva de ampliar a democracia e de construir uma nova hegemonia, como também podem ser mecanismos de legitimação do poder dominante e cooptação dos movimentos sociais. E esse é um grande desafio de superação. As conferências de saúde, então, essa primeira instância, né, ela reúne, então, de 4 em 4 anos, representantes de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para formular a política de saúde nos níveis correspondentes. E as deliberações dessas conferências se constituem nas ferramentas imprescindíveis ao trabalho dos conselhos de saúde para conseguir efetivar o SUS.
É a partir dessas deliberações que serão avaliadas as propostas de planos de saúde municipais, estaduais e nacional. Já os conselhos de saúde, então, né, o conselho é um órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, tanto na formulação de estratégias, né, e no controle da execução de política de saúde, inclusive no que tange os aspectos econômicos e financeiros. Então, né, dito de outra forma, são instâncias públicas, não estatais, de natureza fundamentada nos interesses públicos, dos sujeitos coletivos, de participação garantida na Constituição Federal. Como é que então eles se organizam, né? Os conselhos vão se organizar no âmbito nacional, estadual, municipal e local. A gente vai ter então o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais de saúde e o nosso Conselho Estadual do Rio Grande do Sul temos então desde 1994. Temos os conselhos municipais de saúde e também os conselhos locais de saúde, ainda bastante incipientes. Por isso que cabe destacar um pouco, né, o papel do Conselho Local de Saúde, que ainda não vem sendo implementado em todas as unidades, mas seria justamente a instância máxima de deliberação das unidades de saúde, de toda unidade de saúde. E é nele que o papel do trabalhador é justamente de fomentar a sua constituição. Toda unidade que possui trabalhador, o trabalhador deveria estar preocupado em estar fomentando a constituição desses conselhos. E esses conselhos justamente servem para empoderar a população, né, no sentido dela se tornar protagonista no estabelecimento do cuidado de saúde do seu território. Isso envolve, por exemplo, eles participarem do planejamento do funcionamento da unidade. Esse planejamento deve passar pelo Conselho Local de Saúde. E também temos a questão da relação do Conselho Local de Saúde com o Conselho Municipal de Saúde, porque é algo a se pensar como é que essa participação vai estar se dando, né? Os conselhos municipais devem prever essa forma de participação para ampliar as escutas das necessidades de saúde dos diferentes territórios do município. Opa, passou 2. Isso, tá. Então, né, para além disso, nós temos as características dos conselhos de saúde. Né? Os conselhos de saúde, eles devem, ele é criado por lei, né? Ele deve possuir um regimento interno, ele deve dispor de recursos organizacionais, humanos, logísticos, de informação e também de recursos financeiros. As reuniões devem ocorrer no mínimo uma vez por mês e sempre abertas ao público. A população deve saber que essas reuniões estão acontecendo, não podem ser reuniões escondidas, né? Tem que ser públicas. Deve receber, então, também quadrimestralmente a prestação de contas do Fundo de Saúde, elaborada pelo gestor para avaliação e deliberação. Ainda, ele deve deliberar sobre o Plano Plurianual, o PPA, o Plano de Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e a Programação Anual de Saúde. Deve conhecer as necessidades do território a fim de garantir a resolutividade das ações. E então as decisões tomadas nos conselhos, né, elas são através de deliberações que vão ser consubstanciadas em resoluções que vão ser homologadas pelo chefe do Poder Executivo. E a composição, como é que se compõe? Né? É sempre paritária. E essa paridade se dá da seguinte forma, né? 50% dos conselheiros devem ser usuários, do segmento usuário. 25% trabalhadores da saúde e o restante, 25%, de representantes dos gestores. Isso envolve governo e prestadores de serviço. Por usuários, a gente vai entender a participação de quê? De sindicatos, de organizações comunitárias, religiosas, movimentos, entidades das minorias, portadores de doenças, necessidades especiais,
os movimentos populares de saúde, todos os movimentos sociais de defesa dos consumidores, em suma, toda a sociedade civil organizada. Com relação ao segmento dos trabalhadores de saúde, vão ser todos aqueles que integram, então, os trabalhadores das redes públicas e privadas da saúde, complementar ou conveniada também. Já o segmento governo, então, é representado pelo gestor de saúde e pelos membros dos demais órgãos da administração pública direta e indireta. Os prestadores de serviço em saúde podem ser, então, privados, contratados, conveniados pelo governo, podem ser públicos também, como hospitais públicos, hospitais universitários de ensino público, autarquias, fundações, empresas hospitalares públicas, dentre outras, que são conveniadas pelos governos. Dando sequência à nossa palestra, eu vou falar um pouco de alguns objetivos dos Conselhos de Saúde, né? Dentre outros objetivos, serve para garantir a participação regular do cidadão, quer dizer, é um instrumento criado pela Constituição, onde todas as entidades e todos os segmentos poderão participar, né? Na elaboração das diretrizes gerais da política de saúde e definição das metas com vistas ao alcance dos objetivos traçado para a política de saúde, acompanha a execução do plano de saúde. O que quer dizer com isso? É que muitas vezes o gestor ele faz uma política e muitas vezes a sua implementação não faz chegar bem essa política lá na ponta. Então o controle social tem esse caráter esse viés de estar lá na base e de saber e de ajudar, de ver como é que isso vai chegar e como é que essa política vai ter impacto nos indicadores de saúde para que isso realmente tenha validade. Na fiscalização da execução orçamentária, quer dizer, o orçamento, além de passar pelo Conselho de Saúde, ele tem que ter uma fiscalização em cima para ver se realmente aqueles gastos estão sendo feitos de acordo com a legalidade. Na formulação das estratégias de implementação das políticas de saúde, quer dizer, como eu disse, aquelas políticas, elas são, o gestor encaminha, mas tem que ver a maneira correta de chegar lá na ponta para que tenha impacto realmente na área da saúde, né? No controle sobre a execução das políticas e ações de saúde. É importante a participação dos conselhos de saúde nesta fiscalização, porque ali ele consegue detectar alguns problemas que poderão ser corrigidos no seu processo. Na deliberação do PPA, Plano de Saúde, PAS, LOA, LDO, e aí eu reforço, é deliberação, esses instrumentos pela Lei 141/2012, tem que necessariamente, obrigatoriamente, tem que passar primeiramente pela deliberação do Conselho de Saúde. Se não passar, o gestor está cometendo um ilícito. Função dos Conselhos de Saúde. Representação. Representar e defender os direitos individuais e coletivos da população. Tu não pode ir lá para defender o teu interesse pessoal. Lá tu defende o interesse conjunto de todas as políticas, né? Dialogar permanentemente com os representados, estabelecendo os canais de comunicação e deliberação. Tu não é representante de si mesmo. Tu tem que levar para a tua entidade o que está acontecendo no Conselho de Saúde, para que ele também te respalde nas tuas decisões que tu vier a tomar dali para diante, né? Representar os conselhos em situação prevista na legislação, contribuir com a promoção, a defesa dos direitos humanos e direitos de cidadania, participar da agenda sobre política de saúde. Falamos em direitos humanos porque a saúde é o único direito humano consubstanciado na Constituição. Quer dizer, é um direito humano, mas que ainda continua sendo muito desrespeitado em todas as áreas. A promoção da gestão interna, né? Participar das atividades do conselho, reunião plenárias, grupo de trabalho e comissão. Não adianta o conselheiro, a entidade que indica aquele conselheiro, e que só vai no dia ou vai lá, assina o livro de presença, faz o seu discurso e vai embora. Ele tem que participar de toda a reunião e também participar das comissões, porque são as comissões que vão dar ao Conselho Municipal de Saúde a segurança das deliberações que ele deverá tomar. Debater e votar a matéria em discussão e contribuir para a manutenção do espaço do Conselho como esfera de debate e diálogo, etapa imprescindível para uma deliberação consciente. O que quer dizer com isso? É um espaço que tem que ser valorizado pelos conselheiros municipais de saúde, porque é por ali que passa toda a política de saúde e é por ali que tu poderá mudar alguma coisa ou não. Zelar, isso aí para mim é muito importante, zelar pela autonomia dos conselhos, não permitindo subalternidade de sua gestão de governos, de entidades ou de corporações em particular,
Quer dizer, tu tem que ter uma total autonomia, não se submeter às vontades da gestão e não ao interesse de uma corporação específica. Tu está ali para defender os interesses de todos os cidadãos. Eleger os membros que compõem a mesa diretora e coordenador das comissões. Isso aí faz parte também do Conselho. Ter uma postura ética de defesa dos interesses públicos e coletivos. Defender o caráter público da política de sua área, entendida com proteção social. O que é proteção social que nós entendemos? A proteção social é um tripé, previdência, saúde e assistência social. Isso é que nós chamamos proteção social, consubstanciado pela Constituição Federal. Prestar contas à sociedade e ao Estado. Garantir a informação e divulgação das discussões do Conselho de Saúde e Solidariedade. Não pode ser portas fechadas. O Conselho tem que ter alguma maneira, através de rádios comunitárias, de rádios na cidade, do informativo, para que a população possa entender e saber para que serve o Conselho e o que ele está fazendo. Isso é importante até para a própria valorização, né, e fortalecimento do controle social. Legitimidade e representatividade. Ouvir e defender os interesses da comunidade. Como eu já disse, não podemos ficar defendendo os nossos próprios interesses. Estudar e conhecer a realidade dos representados. Estabelecer diálogo permanente com a sociedade civil organizada e com fóruns de representação política. O Conselho não pode terminar nele mesmo, ele também, porque muitas entidades que não estão no Conselho poderão também ajudar de uma forma extremamente importante a saúde pública. Articulação das políticas e integração das ações com outros conselhos. Manter diálogo com os outros conselhos de gestão, porque nós temos vários conselhos, né? Não podemos ficar segmentados, temos que trabalhar no conjunto, porque muitas ações elas dão mais resultado quando a gente trabalha no conjunto e não cada um fazendo uma partezinha. Propor políticas articuladas e ações integradas com os demais conselhos. Conhecer os programas e serviços existentes visando a integração do atendimento. Muitas vezes tem áreas da assistência social, da área da saúde, que às vezes estão realizando quase que o mesmo trabalho, gastando muito dinheiro, utilizando pessoal e que poderiam, numa articulação, uma articulação mais tranquila, com mais conversa, poderia ser o serviço andar melhor. Manter relação com outros fóruns da sociedade civil e instituições públicas no âmbito das esferas ativas. Como eu falei, tem que trabalhar no conjunto, não pode ficar fechado em si mesmo. Essa frasezinha é importante. Você percebeu que tem em mãos um poderoso instrumento de defesa e mudança social. A Constituição Federal, a Lei 8142, que foi depois da Lei 8080, nos deu esse instrumento que não tem em nenhum país do mundo. E como é que nós não podemos perdê-lo? E para que nós não percamos isso, nós temos que valorizá-lo. Como é que vamos valorizá-lo? É a participação efetiva das entidades da sociedade civil, para que nós possamos ter um sistema único efetivo. Porque eu entendo que o sistema único vai avançar ou não com a participação do controle social da sociedade através dos conselhos de saúde. Muito obrigado. E lembrando que essa participação começa lá no território da unidade de saúde, né? É lá na base que essa participação começa. Então não adianta a gente tá indo para as esferas, né, mais altas se lá no nosso território a gente não tem diálogo na nossa comunidade, a gente não está escutando as demandas e não estamos articulando ações para tentar resolver os problemas da comunidade. É por ali que começa, né, essa organização, dessa participação que pode fortalecer o controle social. Como falou a conselheira Cristiane, os conselhos locais, eu repito, são os instrumentos maiores de fortalecimento do controle social. Os conselhos municipais são importantes, os conselhos estaduais são importantes, o Conselho Nacional é extremamente importante, mas os conselhos locais que estão lá na base, que estão sentindo as reais necessidades, é que vão realmente dar vazão a um funcionamento adequado do Sistema Único de Saúde para todos e todas.